Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Vestígios é um podcast sobre perícia criminal. Olá! Bem-vindos ao 6º episódio do Vestígios, seu podcast sobre perícia criminal. Eu sou o Marcos Patrício e, como vocês perceberam, eu estou de volta depois de um hiato criativo, né, de uma semana sabática. Agradeço a todo mundo que sentiu minha falta, que ligou pra mim, chamou o Samu pra ver se eu tava bem. Foi muito choro. Foi. E eu estou feliz de estar de volta e do lado dos meus amigos e colegas de profissão, Vitor Costa. Olá, gente. E Isabela Cordeiro. Oi, ouvintes. E hoje, para conversar um pouco mais sobre toxicologia forense, estamos com a maravilhosa Lilian Barbosa. Oi! Olá, gente. Tem aplausos. Tem aplausos. Tem. E reais, não é efeito sonoro. Lilian, que tal você começar se apresentando um pouco mais pro pessoal? Eu ia falar pro pessoal que não te conhece, mas é mais provável que o pessoal não conheça a gente, então a gente já se apresentou. Apresenta a gente aí, por favor. Minha mãe não sabe quem é você, então fala pra ela, por favor. Tá, então é assim, gente. Eu sou Lilian Barbosa, tenho 32 anos, prestes a fazer 33, sou leonina. Nasci em Aracaju. Vamos começar com a biografia pessoal, né? Uhum. Nasci em Aracaju, estou solteira. Ixi. Mas eu trabalho como perito criminal há 9 anos e estou no estado de São Paulo, né? Passei no concurso aqui e trabalho no laboratório de entorpecentes. Então, já queria avisar os ouvintes que eu posso falar sobre toxicologia, mas eu trabalho com entorpecentes. Então, é análise de droga bruta, então é diferente. Eu vou explicar um pouco mais à frente o que isso quer dizer, né, em termos conceituais. Uhum. E eu também sou formada em farmácia, né, aquelas coisas, né, esqueci a parte do currículo. Formada em farmácia, mestre em química forense e acho que é isso, né? Você Tenho formou aí algumas... aonde, Lilian? Eu me formei na Federal de Sergipe, como uma sergipana, e fiz mestrado na USP Ribeirão Preto. Muito bacana. Não sei se você falou, mas você trabalha em que cidade? Trabalho em Campinas. Trabalhei em Bauru também, trabalhei com cena de crime. Não recomendo, mas vocês gostam, né? Mas há quem goste, E aí, assim, eu trabalhei com cena de crime, mas eu sou farmacêutica, negócio de laboratório. Sempre quis ir para a área de laboratório. Mas como o concurso não era uma vaga específica para laboratório, né? Você fica com o que tem à disposição, né? Porque o Estado determina que você faça o que é de interesse público. E aí eu fui para a cena de crime, 2 anos. Mas foi bem legal, assim, também ter experiência de local de crime, ter a pura aplicação da perícia criminal, né? A criminalística, a questão de vestígios. Então, assim, eu acho que um perito criminal que nunca fez local tem uma visão diferente de um perito que já fez local. E o local de tudo, assim, de morte violenta, trânsito, patrimônio. Sim, tudo. Fiz até incêndio, crime ambiental, rinha de galo, facacídio, porque era Bauru, uma cidade pequena do interior de São Paulo, pequena assim, né, para os padrões do estado de São Paulo, 400 mil habitantes, mas não é tão pequena assim. E a gente atendia Bauru e mais 19 cidades da região, então às vezes tinha um crime ridículo, né, vou falar as palavras certas, que é ridículo, e aí a gente se deslocava 70, 80 quilômetros para ir ver uma carcaça de vaca, que era um furto de carne, gente. Então, assim, hoje em dia esse crime tá foda, né, porque tá cara a carne. Na época ainda não era, a rouba não tava tão cara assim. Eu tava falando que eu tenho uma amiga que o primeiro local de crime dela foi a queda no disco voador. Caiu uma peça de metal. Aí ela foi ver o que era. No Tocantins, desculpa. Eu não queria interromper. Um beijo pros peritos de Tocantins, um beijo, né? Um beijo A gente gosta muito de vocês. Inclusive, eu acho que hoje eu sou a pessoa burra aqui, porque vocês todos são de laboratório.
Ah, mas eu sou geóloga, assim, eu sou sempre a burra daqui, porque a parte de química orgânica, pra mim, é outro mundo. Eu posso começar com uma dúvida pra Lilian? Por favor. Você falou que você é do laboratório de entorpecentes, né? Mas a toxicologia em São Paulo é feita onde? É feita no IML? Então, ou é feita pela perícia? Exatamente. Como é? Não é uma pergunta burra, é uma pergunta muito boa. A toxicologia... A toxicologia, por tratar de matrizes biológicas, ela pertence ao IML. Mas aqui é uma separação do estado de São Paulo. Tem outros lugares que não fica junto do IML. Mas assim, eu acho que eu não vou saber dizer de quais estados vai estar junto, mas eu acho que a maioria deles é dentro do IML. E aí aqui em São Paulo é feito na capital. Então, o único laboratório é centralizado. Antigamente, antes mesmo de eu entrar como perita, os laboratórios do interior faziam algumas coisinhas de toxicologia mesmo, com matriz biológica, alcoolemia e tal. Mas aí, depois, com o tempo, a padronização da qualidade centralizou em São Paulo e todos os exames são feitos lá, né? E aí é uma loucura, porque chama malote, né? O carro da polícia científica, ele vai recolhendo os sangues de todos os casos pós-mortem, todos os casos que exigem uma necessidade de exame toxicológico pelo estado inteiro. Então, você imagina, o estado de São Paulo é gigantesco, tem lá uma cidade que é 600 quilômetros. E aí vem o sangue, sabe lá quanto tempo também. Então, assim, a toxicologia é complicada porque ela é a última realmente que vai sair. É o laudo último que vai demorar para ser feito. E aí entra na fila do estado inteiro, né? Entendi. Nossa, acho que eu nunca tinha pensado sobre isso, assim. Porque a nossa realidade aqui é muito diferente, né? O DF é pequeno, né? E a gente coleta o vestígio e a gente traz. O IML pega o cadáver e traz pra cá. Então, não tem... Né? Não tem essa logística, né? O estado de São Paulo, o estado de São Paulo, ele exige uma logística gigante, assim. Tanto é que todas as cidades aqui, que a gente tem as divisões de núcleo e equipes. Então, núcleo é uma cidade considerada grande. Bauru, 400 mil, cidades assim, 300, 400 mil, elas têm um porte para ter núcleo. E núcleo, ela tem alguns laboratórios. Tem balística, tem entorpecente, alguns já tem até setor de documentoscopia. Então, tem algumas coisas mais especializadas. As equipes, elas são pequenas, são cidades menores que são subordinadas aos núcleos. E essas cidades menores, elas só têm atribuição para fazer local de crime e exame de constatação. Algumas ainda fazem um definitivozinho com CCD, mas não tem equipamento. O equipamento tem nos núcleos. Então, você veja, São Paulo tem que ter essa estrutura porque droga, né, entorpecente, ela vai ter em todas as cidades do estado e é uma demanda gigantesca. E prisões em flagrantes por tráfico de drogas acontecem a cada minuto, né? Então, a gente tem que ter essa logística, porque senão, se fosse concentrar tudo na capital, não ia dar conta. A capital já mal dá conta da capital, né? Porque os flagrantes da capital são bizarros, assim, já tive relatos de colega que em um plantão único dela, de 12 horas, entrou mais de 100 flagrantes. Você imagina, o que é isso, velho? O que é isso, velho? Como é que faz? É fora da nossa realidade aqui, né? Não, é pra morrer, né? Assim, é uma loucura. Não sei, teve uma operação, alguma coisa assim na Cracolândia, sei lá o que foi. E a menina teve que lidar lá com mais de 100 flagrantes. Meu Deus. Absurdo, uma Nem loucura. no carnaval que eu trabalhei de plantão foi isso tudo. Então, carnaval aqui não dá nada, não pega nada. Só dá crime de acidente, geralmente, algum homicídiozinho ali leve. Mas droga não tem, porque a droga, ela tem que ser apreendida antes, né? No carnaval a galera já tá usando. Quem tinha de comprar já comprou. A biqueira não está funcionando no carnaval. É um bom ponto. Então assim, carnaval tem que ser antes. Ô Lilia, eu tenho uma dúvida que eu acho que é a dúvida de todos os ouvintes. Seria da minha mãe. O que é a toxicologia? Então, a toxicologia é a busca da droga, né? Ou do veneno, ou do medicamento, do produto que intoxicou aquela pessoa. Então, a toxicologia, ela está atrelada a um ser humano, ao uso de um ser humano que precisa fazer essa análise, geralmente é pós-mortem, né? Porque a pessoa já está morta, então só faz caso em vivo em raríssimas, né, exceções como alcoolemia e tal, mas assim, geralmente as análises da toxicologia forense são pós-mortem. E aí a gente procura no sangue esse tipo de produto, né? Não só droga, mas como medicamentos, pesticidas, né? Venenos, monóxido de carbono, tudo que possa levar a uma intoxicação.
Entendi. E existem outros fluidos biológicos ou outros tecidos que podem ser analisados também? Sim, tem também análise em órgãos, né? Dá para analisar pulmão, cérebro, estômago, fígado e urina também. Só que a urina é uma matriz que... O que eu chamo matriz é justamente onde vai ser analisado, né? A urina nem sempre... o material. A urina nem sempre está presente no cadáver e ela também dá uma visão um pouco anterior, que não dá muito para se confirmar se na hora da morte a pessoa estava sob influência daquilo. A urina ela é interessante porque a urina é um líquido de excreção. A gente está fazendo xixi daquilo que já foi processado no nosso corpo, né? Já foi metabolizado. Estou falando aqui palavras simples, né? Processada não é uma palavra exatamente da linha farmacológica. Eu tô entendendo. Eu tô gostando. Então, quando a gente faz um xixi, aquilo lá já está sendo eliminado. Então, pela lógica, aquilo não necessariamente vai ter a ver com a morte da pessoa. Mas o sangue, ele tem associação direta com a morte, porque tudo que está no sangue é o que estava em efetiva atividade, e quando a pessoa morreu, o sangue parou de ser metabolizado e de ser excretado. Então, o sangue é a resposta... Ele gravou naquele momento. Tudo. Exato, parou. O sangue parou. E as lágrimas? Tem droga nas lágrimas? Não, na lágrima não, a pessoa morta não chora. A pessoa pode chorar cocaína? A pessoa morta não chora. Mas antes vai que ela morreu chorando, não... Não vai ter. Mas olha, só para não deixar você muito mal na fita, o Movitro, que é o líquido dentro do olho, ele é uma matriz interessante para análise de algumas coisas. E é uma das matrizes mais limpas, porque o olho ele é estéril, né? Dentro do olho fica o Movitro e ele é estéril, então ele demora para degradar. Ele fica ali super protegido de bactérias. Então, em caso de podrão é bem comum, né? Tirar o... Exato. Bem comum, assim, eu acho que você tá sendo bondoso, bem comum. Porque a galera, velho, é sangue. Sangue tá podre, mas a galera pega sangue mesmo, porque... O Movitro, nem todo mundo tem esse conhecimento, então ali você depende de uma coleta de um auxiliar de necrópsia ou de um médico legista que não necessariamente tem conhecimento de toxicologia, porque essa é a verdade. Então, o Movitro é uma matriz considerada alternativa. Gente, que interessante. Se você olhar nos livros de toxicologia, for ver alguma coisa nesse sentido, é considerada ainda uma matriz alternativa, que não deveria ser. Para quem estuda, trabalha com toxicologia, é uma matriz excelente que poderia ser usada no dia a dia. Mas, infelizmente, ela não é. Isso até uma vez foi uma questão de concurso e foi anulada porque falava que o Movitro era a matriz mais usada para cocaína. Gente, vocês estão loucos. Não é, de jeito nenhum. Pode até em algum livro ter alguma menção disso, mas tá errado? Não é na prática. Não é na prática. E conteúdo estomacal também, acho que você tinha falado? Sim, conteúdo estomacal e o próprio, o tecido do estômago, mas principalmente o conteúdo, porque também, mais uma vez, a digestão para quando a pessoa morre. Então, o que está no intestino, no estômago ali, também pode ter associação com o que foi ingerido de via oral. Então, se a pessoa tomou chumbinho, é muito comum que no conteúdo estomacal tenha lá os pontinhos pretos, e aquela análise é muito mais simples de ser feita, porque você está ali com o próprio analito, né? O chumbinho puro, digamos. O medicamento, às vezes, tem um monte de comprimido, então é mais fácil você analisar isso do que o sangue, porque o sangue, a quantidade já vai estar bem menor, né? Já vai estar metabolizado, enfim. No sangue, quando você analisa, por exemplo, a pessoa usou um medicamento, uma droga. Vou dar um exemplo da cocaína, que é fácil. No que ela usou a cocaína e analisa o sangue, o que você vai ver? Você vai reconhecer a molécula da cocaína no sangue? Ou um derivado, um metabólito? Boa pergunta. No sangue também a gente já vai ver os produtos de metabolização. Porque todo esse processo... a gente estuda lá na farmácia, que é, primeiro você absorve, depois ele é distribuído, depois ele é metabolizado, depois ele é excretado. Mas, na verdade, isso é uma divisão didática, porque tudo que a gente consome já está sendo, ao mesmo tempo, distribuído, metabolizado, excretado, ao mesmo tempo. Então, a depender da quantidade e do tempo que a pessoa ingeriu antes da morte, você só vai encontrar metabólito no sangue, porque já vai estar sendo, super... já passou por um processo, ou você ainda consegue encontrar a droga-mãe, que a gente chama droga-mãe. Então, procurar a droga-mãe é mais fácil do que procurar o metabólito.
Porque para tudo isso você precisa ter padrão, você precisa entender de como essa droga é metabolizada no corpo, porque você tem que saber o que você está procurando, né? Então, drogas tradicionais, THC, MDMA, LSD, cocaína, já são amplamente estudadas, já são descritas na literatura. Mas quando a gente fala de uma droga sintética nova, você não sabe qual é o produto de metabolização dela. Então, Entendi. É mais difícil, porque você vai fazer uma análise, às vezes, em concentração menor, porque essa droga também ela pode ser mais potente. Então, esse termo, né, potência, o que é uma droga potente? É uma droga que você precisa consumir muito pouco para ter um efeito tóxico ou letal. Então, pegar um exemplo do fentanil, né, essas drogas que tem acontecido algumas mortes aqui no Brasil e nos Estados Unidos é a maior crise sanitária dos últimos tempos, que o pessoal lá gosta muito dos opioides, né, e aí essas drogas são muito potentes, a dose dela é muito pequena para causar morte. Então, se você tem uma suspeita de intoxicação e morte, né, causada por fentanil ou derivado, opioides, você vai ter que ter um equipamento muito bom, muito você vai ter que ter sensível, um preparo de amostra muito bom, muito sensível para você conseguir detectar. Porque senão passa lá em branco e fala, deu nada. Então, uma coisa também importante, os resultados da toxicologia, eles têm que ser ditos não detectados, não é negativo. Porque aquilo lá pode ser reanalisado depois, algum dia, em algum momento da cadeia, né? Com uma técnica mais sensível. Porque as técnicas não são perfeitas e o analista também não é perfeito. Então, aquela amostra, né, em um caso forense, como a gente sabe que pode existir uma contraprova, pode analisar de novo, pode existir assistente técnico, pode existir inúmeras possibilidades de serem reanalisadas, elas podem passar por um período em um tempo em que chega um novo equipamento ou uma nova técnica de extração e que aquilo detecte. E no passado não detectou. Então, assim, foi um erro do equipamento? Não necessariamente. Às vezes a técnica é limitação. Então, se você reportar que é negativo, você está afirmando que você, né, analisou completamente para tudo. E não é bem assim. Então, isso é interessante, lembrando do caso que teve da Mariana Ferrer, né, que foi super polêmico e tal. E, gente, exame toxicológico, ele não é milagre. Então, assim, se ela usou, né, alguma substância como GHB, que ela é degradada, ela é totalmente metabolizada do corpo em 72 horas, não tem exame toxicológico que detecte, a não ser que ela saia direto da balada e vá para o hospital fazer. Então, esses casos, assim, principalmente de crimes de violência sexual, né, de Boa Noite Cinderela, eles são muito delicados, porque às vezes a toxicologia, ela acaba sendo, assim, ela não comprova o crime. Então, não é que a toxicologia é ruim, é falha, não, é porque o exame não é perfeito, a pessoa não coletou num tempo, numa janela de detecção adequada, então tem várias nuances que interferem no resultado. Entendi. Então, às vezes, a mídia joga aquilo, mas o exame toxicológico deu negativo, mas não tinha nada, mas não encontrou como é que foi drogada e tal. Não é bem assim, né? O exame não é absoluto, em que circunstâncias foi feito, em qual matriz biológica foi feita, tudo isso interfere no resultado. Nem só na mídia, né? No judiciário também. No judiciário também, exatamente. Porque não sabe interpretar essas coisas. Exatamente, tem que ter interpretação e são coisas muito... são detalhes, né? São detalhes importantíssimos, mas para o judiciário também, que é leigo, né, no assunto e tudo mais, fica uma coisa, mas o toxicológico deu negativo, já era, não tem como comprovar a violência ou não a embriaguez, mas assim, a incapacidade da vítima de reagir. Isso é muito sério, né? Porque aí coloca sempre em xeque a versão da vítima, aí vitimiza mais uma vez, né? E aí passa todo aquele constrangimento que a vítima de violência sexual, de crimes sexuais, ela geralmente passa. Então, complicado pra caramba isso. Tem alguma droga ou algum medicamento que a melhor matriz não é o sangue e que é bem conhecido? Olha, agora você me pegou, eu não vou saber se existe assim uma... Geralmente tudo é detectável no sangue, né? Só que tem algumas substâncias, quando elas são usadas muito frequentemente, a exemplo do THC, se a pessoa usuária frequente,
ela pode ter um exame negativo no sangue e positivo na urina. Isso é interessante, porque ela pode não estar sob influência no dia, ela não fumou, ela não usou nada de maconha, mas ela é uma usuária frequente há anos. Então, aquela droga, ela fica acumulada no tecido adiposo da pessoa, né, de forma involuntária, que a pessoa não tem controle disso, e ela vai sendo liberada dia a dia na urina. E aí a urina pega. Nossa, isso é bem interessante. Essa coisa do sangue também tem lugares específicos no corpo para coletar, né, a amostra. Tipo, se é uma artéria, se é uma veia, em qual órgão, qual droga concentra mais ou não, esse tipo de coisa. O sangue femoral, ele é considerado o melhor para se ter uma associação menos... Como é que eu posso dizer? Porque o sangue do corpo humano também, quando o corpo morre, o cadáver para de ter a circulação sanguínea. E aí acontece o fenômeno de redistribuição pós-mortem das substâncias, por conta de características físico-químicas, gravidade, um monte de coisa. As substâncias, algumas, elas têm a tendência de se acumular em alguns órgãos, em alguns locais do corpo, e tudo isso também faz diferença para o resultado toxicológico. Olha que loucura, gente, o resultado toxicológico é bem complexo. Então, o sangue cardíaco é o sangue que geralmente está com a concentração um pouco mais elevada do que o que seria o mais correto. Então, o sangue cardíaco, ele não representa muito bem a situação toxicológica real. O sangue femoral, ele já sofre um pouco menos dessa influência. E aí, esse sangue é o ideal. É onde? O femoral é um osso, né? Sim, é da veia femoral. Eu tô... Da artéria femoral. Vocês me perdoarem, eu sou certa da biologia. Não é nem veia, é artéria. É uma artéria bem calibrosa. Que, inclusive, se a pessoa cortar essa artéria, ela morre, né? Sim. Evitem cortar as suas, viu, gente? Por favor. Morre muito. Entendi. E, Lilian, você estava falando da questão da detecção. No IML em São Paulo, todo o cadáver que entra, ele passa pelo exame toxicológico? Ou só alguns? Não, imagina. O pessoal já não dá conta do que precisa de toxicológico, imagina se todos passassem. Não, assim, o que mais acontece é a requisição do exame de alcoolemia. Alcoolemia. Acidente de trânsito é batata, né? Todo mundo que faleceu, que passou por um acidente de trânsito, faz alcoolemia, porque isso muda o destino da tipificação, enfim, do crime, da natureza do crime. E aí, mas é um problema isso, porque às vezes o pessoal delegado, o médico, ele não faz ideia do histórico, do que pode ter acontecido. Então, o que é que solicita? De praxe, tudo. Faz álcool, só que isso é horrível para o laboratório, porque você chega com uma amostra de sangue, você vai ter que fazer vários tipos de processamento diferente. Você não faz uma análise para tudo. Não existe isso, porque as moléculas são diferentes, as substâncias são diferentes, os equipamentos até mudam dependendo do tipo da amostra. Então, se você quer carboxiemoglobina para saber se a pessoa morreu asfixiada, ou se você quer fazer uma alcoolemia, são técnicas completamente diferentes. Não tem como fazer. Então, é um trabalho. A cada tipo de análise, vai ter que fazer uma alíquota daquele sangue, uma extração específica para aquele tipo de análise, porque você tem cada tipo de análise e equipamento, você vai ter uma certa espectro, né, de substância. Eu vou analisar drogas e antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos. Pronto, uma técnica. Alcoolemia é outra. Carboxiemoglobina é outra. Pesticidas é outra. Então, você imagina, aí já falei 4 diferentes, né? Então, muitas vezes o laboratório que é um caso, viram 4, 5 análises do mesmo caso, porque foi requisitado tudo, o geralzão. Porque pra galera é muito fácil requisitar tudo, né? Só escrever no papel, eu quero tudo. Só escrever no papel, eu quero tudo, toxicológico completo, tudo, esticar lá o xizinho, mas pra quem tá fazendo é complicado. Aqui no IML funciona um pouco diferente, porque em todo cadáver é coletado e é feito toxicológico padrão, assim, que tem isso que você falou, tem benzodiazepínicos, as drogas mais comuns e antidepressivos, essas coisas assim. Aí, em alguns casos específicos, tipo esse de suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, né, vai procurar carboxiemoglobina, aí isso é específico. Aí vai basear no histórico do caso. E ou venenos também é só quando tem suspeita, né, você não fica fazendo Mas então, por exemplo, a pessoa morreu por disparo de arma de fogo. Qual é a relevância do exame toxicológico nesse tipo de morte?
Assim, morreu por disparo de arma de fogo dado por ela mesma ou por outra pessoa? Não, dado por outra pessoa. Homicídio por... Homicídio clássico. Disparo de arma. Homicídio assim, clássico. Eu acho que depende, né? Eu acho que pode ter tanto desdobramento do caso que, tipo, sei lá, se a pessoa tava em condições de reagir ou não, algo do tipo, assim. Eu acho que isso tem até um lado que é até preocupante, que é fazer uma falsa associação com a pessoa, né? Com a presença de droga. Eu acho também. Muitas vezes, tipo, o cara morre polibaleado na rua. Briga de tráfico, o cara morreu polibaleado, aí você vai lá e detecta THC no sangue, tipo, usuário de maconha. E aí, na cabeça da pessoa, pode ter uma associação, assim, aí, tá vendo? O cara é usuário de droga, eu acho que esbarra nisso. Tipo, meio que... Eu acho que esbarra nisso. Não tem muita relevância para causa morte, porque qual é o papel da toxicologia? Auxiliar a determinação da causa morte. Não é detectar se a pessoa usou droga, não. É detectar se aquela droga tem influência com a morte dela. Então, não é um exame como um exame administrativo que você faz para renovar seu CNH, que também é um absurdo, porque se você usou droga 3 meses atrás e está no seu cabelo, isso não tem nada a ver com você estar dirigindo na data de hoje. Então, isso também é um absurdo dentro da toxicologia forense, mas é uma lei que ficou e aí, enfim, está no Brasil aprovada. Mas eu acho que quando você tem uma causa-morte, em que a toxicologia não tem papel fundamental para a determinação dessa causa-morte, esse exame é furado, assim, porque vai realmente levar a coisas que não são relevantes para o caso, ou talvez impliquem em outras questões mais estigmatizadas, né? Por exemplo, a pessoa estava passando na rua, foi disparo de arma de fogo, de operação policial, a pessoa estava passando e morreu. E por um acaso aquela pessoa estava fumando maconha. Então, assim, o que tem a ver? Né? Então, eu acho que complica. Mas eu acho que não excluiria. Assim, nem que isso, porque esse dado seja... Nem que esse dado seja sigiloso, eu acho que não excluiria, sei lá, porque a gente nunca sabe o desdobramento de um caso, né? Eu tenho essa opinião também, de que, assim, a interpretação que vai ser feita do resultado depende de quem tá interpretando, né? Aí se você vai interpretar errado... o problema é seu também, né? O problema policial ruim... Não, exato. Tudo bem, melhore. Porque provavelmente a galera não sabe como interpretar, vai interpretar errado, beleza, né? Mas, pô, aí... Mas é isso que eu tô falando, é tipo assim, fazer o bom uso do maquinário e do laudo e do objetivo dos recursos dele. Que a gente tem, dos também. Recursos que a gente tem, exatamente. Além até, né, não questão de financeiro e tudo mais, né, mas, pô, é trabalho policial, é dinheiro público, é um monte de coisa e às vezes não tem relevância com o desdobramento daquele caso, não tem uma necessidade de entender por que a toxicologia tá... Então, assim, tudo bem, requisitar o cara é fácil também, ninguém tá ligando para dinheiro público, ninguém tá ligando para o trabalho do perito, enfim, é isso. Mas, assim, saber para o que você tá pedindo. É porque vocês não passam por isso, mas a gente... conexão fraca. Mas a gente aqui em São Paulo passa muito por requisição de crimes totalmente inúteis. Do tipo... acidente de trânsito sem vítima... esse tipo de coisa vocês não passam aí, porque eu sei que vocês não fazem esse tipo de coisa, mas a gente aqui às vezes tem que passar. Então, isso assim? Eu penso, direito. Tipo, qual é a implicação, né, no sentido de, pô, bom uso dos recursos, porque assim, vai requisitar se não tem vítima, qual crime, né, enfim. Não é da área da toxicologia, mas eu trabalho no laboratório de biologia forense. E pra gente não chega coisa de crimes inúteis, mas chega muito pedido aberto. Então, muitas vezes chega um pedido assim, eu quero que seja feita análise de vestígios biológicos. Só que todos os vestígios que eu analiso são biológicos, então... Sim, quais, né? Teoricamente eu teria que fazer toda a minha carta de serviços e entregar. E eu sei que, no fundo, o investigador, ele tá querendo... Algum específico. Algum específico. Se é um crime de homicídio e a pessoa me encaminhar uma faca, eu não vou fazer exame de sêmen na faca, né? Tipo, nem de urina. A menos que ele me peça. Imagino que tenha alguma coisa que seja fora do padrão. Mas é bem comum chegar a pedidos genéricos. E aí, eu acho que vale muito da economia processual mesmo, de você se informar. Às vezes, se for o caso, a gente até liga, né, pra pessoa, fala, o que você tá querendo aqui? E já direciona. Porque senão é uma infinidade de exames e de laudos e aí a fila não anda nunca, né? Essa coisa da toxicologia pós-mortem, você tava falando aí sobre...
saber se a pessoa estava sob efeito na hora da morte, né? É bem complicado às vezes, né? Muito, muito complicado. Na verdade, isso é uma questão em congressos internacionais, né? Nem a nível Brasil, eu falo. Porque a gente ainda está engatinhando muito na toxicologia forense. Com tanto de demanda e pouco... O laboratório aqui de São Paulo é a maior demanda do Brasil, enfim. Mas a gente não consegue fazer metade do que os caras fazem lá fora, né? Mas a gente faz muito mais demanda que eles. A gente tem uma experiência de volume, mas não tem de tanta qualidade, vou dizer, né, nas palavras corretas, porque é qualidade. Então, quando um laboratório de toxicologia forense lá dos Estados Unidos, o NMS Labs, que é um dos melhores do mundo, eu diria, o NMS Labs faz uma análise, ele quantifica todas as substâncias encontradas, ele reporta todas as substâncias encontradas. E isso, ainda assim, é difícil de responder em juízo. Eu já vi, né, peritos lá falando sobre isso, porque lá é um laboratório particular, né? Eles são peritos, assim, eles são toxicologistas, eles não são exatamente peritos porque eles não trabalham para a polícia. Eles prestam serviço a um laboratório particular que presta serviço para os órgãos públicos. E aí eles não são, né, peritos, eles são toxicologistas forenses. E aí a toxicologista falando assim, o juiz quer saber se o consumo dessas substâncias implicou na morte. E eu não consigo afirmar isso, porque é uma coisa muito séria. Eu teria que ter muita certeza. Eu teria que fazer cálculos farmacocinéticos de uma coisa que depende de inúmeros fatores. Então, às vezes, ainda assim, é muito difícil dar respostas muito precisas na toxicologia forense. Então, essas substâncias mataram a pessoa? Você fala, não sei. Não posso afirmar isso. Tipo, essa mistura, ela agora, óbvio, quando tem algumas... quando você já tem algum dado na literatura, por exemplo, que corrobore, um caso pós-morte encontrado tantos microgramas, nanogramas e tal, você já tem um número ali, principalmente dessas novas drogas, você consegue afirmar que aquele número é um número muito alto, é uma overdose, uma dose letal, beleza? Quando você tem novas substâncias que você não tem nem estudos, você não sabe, cara, se foi aquilo que matou a pessoa. É muito leviano falar. Fazer qualquer afirmação, né? Qualquer afirmação, apesar do que, assim, eu tô falando aqui de alto nível de toxicologistas forenses, então, assim, né, não sei como que é exatamente em outros países, ou no próprio Brasil, como que isso é reportado, se as pessoas, né, se os peritos em juízos afirmam isso ou não, mas aí é de cada um, porque cada um está falando a sua afirmação, a sua convicção, e, enfim, é a sua resposta e a sua responsabilidade naquilo. Mas essas coisas de congresso que eu já vi me assustaram muito, porque eu falei, o cara que é o mais fodão da galáxia lá dos Estados Unidos, quem consegue sou afirmar, eu, né? Quem sou eu, exatamente. Eu questiono e olho pra galera, eu falo, vocês afirmam que isso aí matou a pessoa? Porra, bicho, a mulher lá falou que não afirma, não. Cara, acho que é até aquele negócio assim, de que se você estuda mais, você fica mais ignorante, né? Tipo, você sabe que você não sabe. Agora, tipo, às vezes a galera, cara, não sabe de muita coisa, ele não tem nem noção que ele não sabe a coisa. Eu acho que é bem isso, assim, a ignorância é uma dádiva, porque quanto mais você sabe, velho, mais você fica assustado, velho, eu não vou falar isso não, cara, não, tem inúmeros fatores que assim. falam que eu não posso estar certo, então assim, é zoado, saber muito é foda. E você tava falando sobre quantidade, né? A maior parte desses exames, eles são sempre qualitativos só, né? Não quantitativos, né? Sim, infelizmente, os laboratórios de toxicologia, a realidade do Brasil, os exames quantificadores, né? Eles não são realizados para todas as substâncias, fica muito difícil dar conta dessa demanda, porque um exame de quantificação é muito mais complexo, exige compra de padrão analítico e de fazer calibração analítica no equipamento de tempos em tempos, validação de método, e, é complicado, não é todo perito que sabe fazer validação de método em LCMS, em CGMS. E além dessa complicação, comprar padrões é muito difícil, né? Assim, no Brasil é tudo muito caro, é muito difícil. E muito burocrático. E é muito burocrático, então... Se vocês estiverem me ouvindo, tudo isso sempre fica... Por que a gente vai pedir patrocínio agora? É pra Anvisa? Anvisa patrocina. Atenção, governo federal. Atenção, governo federal. Por favor. Eles até fizeram eles fizeram uma lei lá facilitando importação e tal,
Mas assim, a gente, como órgão público, a gente esbarra bastante no dinheiro e no fator dólar, né? Então, assim, quando a gente está falando de recurso, de dólar, e quando você leva isso dentro de uma instituição policial, em que um padrão custa $500, bom, $500 é R$2.500, velho, e aí? Com R$2.500 eu conserto 2 viaturas. Então, é a valorização do que significa em termos, né, materiais esse dinheiro, esse recurso público. É muito comum a gente cair nessa... Eu acho que todo perito, né, toda a área da criminalística passa por isso. As nossas coisas são muito caras e quando as outras carreiras olham, falam, mas você tá querendo, sei lá, $500 pra comprar esse padrão? É tipo... É um pozinho, um vidrinho com um pozinho. 1 ml, Exatamente, 1 ml de álcool. Aí você fala, é difícil mesmo, né? É difícil, rola um distanciamento muito grande, né? Sim. Mas eu queria voltar um pouquinho, você tava falando no caso do chumbinho, né, que você às vezes encontra, você chamou de droga-mãe, né, no estômago da pessoa. Isso. Quando você tem um caso caso de mula, né, que a pessoa tá tentando entrar com droga em um presídio, chega pro laboratório de toxicologia ou chega pro laboratório de química? Ou chega pros dois, que chegar primeiro ganhou? Essa pergunta é muito boa, porque já que estamos falando aqui de forma casual, vou falar. Velho, eu trabalho no laboratório de entorpecente de droga, né? Então, assim, quando um preso sai, tem uma folga, aquela saidinha e volta, o cara engole um monte de droga, né, pra entrar. Geralmente é maconha, porque engolir cocaína o cara sabe que é arriscado pra caramba. Então eles engolem maconha, geralmente. Chegou uma maconha cheirosa pra você aí depois, né? Não, aí fica lá, e quando passa no raio-x, sei lá, em alguma coisa, descobrem que tá no estômago, faz o cara ir pro hospital, fazer lavagem intestinal e tal, e faz ou vomita, ou faz cocô, às vezes faz cirurgia. Então, assim, a gente tem que passar pela humilhação de analisar maconha de cu de preso. É uma humilhação, velho. É sério. Tem alguns exames que são desagradáveis mesmo. Como você é fino, desagradável. Eu aqui falando que analiso droga de preso, você tem alguns exames desagradáveis. Droga de cu. É muito desagradável, velho. É muito desagradável. E arriscado. Vira um risco biológico. A gente pede pra delegacia. A gente só aceita material limpo. Escrito risco biológico pra gente já botar 2 luvas, botar lá na luz UV e deixar um pouco lá na exposição pra ver se, né, limpa e abrir na capela, fazer tudo isso. Mas assim, às vezes não vem e você se depara com uma desagradável surpresa. Gente, vocês são de laboratório, mas vou falar que eu não analiso droga de cu, mas eu analiso cu. Tipo, né? A fonte primária eu mexo ali na coisa. Então, assim... Eu não quero entrar nessa disputa, não. Vômito, merda. Tudo que sai de uma pessoa a gente tem que pegar. Não, tem vários momentos que eu tô trabalhando na bancada e eu penso assim, né? Não é isso que mamãe queria pra mim, né? Mas... Rapaz, eu penso muito isso. Eu não estudei tanto pra isso não, velho. Enfim... Acontece. Sobre essa pergunta que você tinha falado da detecção de gente que tá levando droga, né, mula e tal. Quando você começou a falar sobre a diferença de toxicologia para química, e você falou de matriz biológica, eu pensei também naqueles exames que fazem para ver se tem resíduo de explosivo na mão das pessoas, né, às vezes no aeroporto. Sim. E como que é isso? A parte biológica tem alguma influência nesse tipo de exame também? Isso é toxicologia ou é puramente química? Não. Isso aí é química mesmo. Esses exames... disparo de arma de fogo, digamos, que já está em desuso no Brasil e tal, mas ainda assim é feito. Que a gente chama residográfico. Ele é feito pelo laboratório de peças gerais, né? Peças forenses, ou laboratório de química forense. Em São Paulo, na capital, ele tem divisão química, que analisa tudo quanto é ou explosivo, ou material químico, líquido, desconhecido, ácido, adulterante não, assim, pós-químicos que não são drogas, nem são adulterantes de drogas. Então, tudo que não é droga, mas que é produto químico, vai para o laboratório de química aqui em São Paulo. E aí tem o NAI, que é um laboratório núcleo de análise instrumental, que ele é só para pesticidas
e medicamentos. Então, os materiais apreendidos disso aí. Então, a pesticida ou material que, um pedaço de, sei lá, de alguma coisa com chumbinho suspeito, pegou esse produto, leva para o NAI. Então, não é feito no laboratório de entorpecentes. Entorpecentes cuida só de droga bruta ou suspeita de droga, né? E aí, ainda tem o outro divisor, que é a toxicologia, que aí é só matriz biológica, não entra droga, né? Então, são sangue suspeitos de terem algum desses produtos. E só que assim, a realidade fora do estado de São Paulo é que o laboratório de química, ele faz essas análises de resíduos, disparo de arma de fogo, explosivo, pesticida, droga. Geralmente a química faz tudo e a toxicologia é separada. Em alguns lugares, o cara que analisa a droga também é o cara que analisa a toxicologia. Então, assim, é uma loucura, porque o Brasil é muito grande, muito diverso, a gente sabe que cada estado tem um funcionamento, então, assim, tem de tudo por aí pelo Brasil, né? A divisão de São Paulo é a mais diferente, assim, eu nunca vi um outro estado que tenha essa divisão da mesma forma. Eu não sei direito, esses exames de aeroporto que eu tava falando, é a mesma coisa de GSR, de residográfico? Não, na verdade, ele entra na espectroscopia Raman. Geralmente é alguma técnica que envolve luz infravermelho. O do aeroporto, você tá falando? No aeroporto, mas assim, do aeroporto internacional. No do Brasil, nunca nem vi. Tem aqui? Aqui eu nunca vi, não sei, mas acho que uma vez pararam meu pai você é muito chique, né, e pediram pra ele fazer. Você é muito chique. Você tá viajando pra onde? Você tá viajando pra onde, Vitor? Aqui no Brasil, foi isso? Então, não lembro se foi aqui no Brasil ou não foi. Avião, porque não vai ter isso, não. Ele nem lembra se foi aqui no Brasil. Olha, Vitor, sinto lhe informar, mas eu acho que não foi no Brasil. Eu lembro da parte que pode para meu pai, não, vamos aqui testar o... Tava indo encontrar a Isa lá na Embaixada do Brasil em Paris. A história que ela tava contando pra gente antes aqui, quando eu estava na Embaixada do Brasil em Paris. Eu sou fina também, Não, mas eu tenho uma história boa sobre isso daí. Eu trabalhava no laboratório já há um bom tempo, mesmo antes aqui, né, da Dr. Mark Posca como perito. E uma vez foi um revendedor desses Raman portátil para detecção de droga. E ele falou, nossa empresa fornece para muitos aeroportos internacionais no mundo. E aí ele falou, não, vou fazer umas demonstrações e tal. Eu falei, cara, tem como se demonstrar nos objetos que a gente tem? Objetos de uso pessoal, minha capinha de celular, minha carteira. E deu positivo pra cocaína na minha carteira. Óbvio que deu, né? Exatamente. Será por quê, Marcos? Não, aí eu fiquei pensando, hora, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu já viajei pra fora com essa carteira, assim, tipo, trabalhei normal no laboratório. Então você tá trazendo cocaína pro Brasil? Que isso, pelo amor de Deus. A interpretação. A interpretação. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Se tivesse passado, se eu fosse randomicamente selecionado pra participar de um teste desse nos Estados Unidos... Tava preso até hoje. Como é que eu ia explicar? Eu ia ter que falar, não, no Brasil eu trabalho no laboratório e aí rola contaminação. Pelo amor de Deus. Aí eu ver seus posts no Instagram e ia falar, você, policial. Exatamente. Eita, tá lascado. E o dinheiro, gente? O dinheiro, ele é todo sujo de droga, né? Todo o dinheiro do mundo acontece, toda cédula. Porque hoje em dia a gente tá cada vez usando menos cédula, mas se você de repente tá viajando, você tá com dinheiro na mão, imagina você tá lá contando seus dólares, seus suados dólares, e vai e passa numa dessa randômica. Porque eu já passei numa também que eles pegavam esse papelzinho, é um papelzinho simples, que passa na sua mão, na sua mala, e faz análise, né? É pra drogas e explosivos, é um negócio incrível. E realmente, você tá lá... Aqui no laboratório chega droga explosiva, deu positivo pra cocaína, pra pólvora negra, pra tudo. Não, mentira. Nossa, é complicado, mas eu fiquei com medo, na verdade, também, quando eu fui randomicamente selecionada pra essas coisas. Eu fiquei curiosa, porque eu queria ver qual era a técnica, qual era o equipamento, toda nerd, né? Eu fiquei assim... você pediu pra acompanhar o exame, né? Eu juro que eu queria muito fazer a assistente técnica lá do meu próprio exame. E aí, mas eu tava suando, eu falei, velho, já pensou se vai dar positivo aqui? Eu não uso nenhuma roupa que eu vou pro trabalho pra viajar. Nossa. Né? Porque quando eu viajava internacional, eu fazia isso, mas
Eu não viajo mais internacional porque eu não tenho dinheiro. E aí... Todos nós. Ninguém viaja. Bem no passado isso. Quando eu viajei uma vez, uns anos atrás, eu não uso nenhum tênis, nenhuma calça. Porque as minhas calças, eventualmente, cai droga, gente. Tá lá com o jaleco, mas abre às vezes o jaleco, você tá lá, ups, caiu uma droguinha. E o chão do IC, do laboratório de droga, é sujo, de droga. Então... né, fica muito sujo e dá medo de você estar no aeroporto e passar por alguma coisa que seja ultra mega sensível, e aí realmente não tem como explicar. Vai falar o quê? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Você fica aí com suas roupas sujas de sangue pra ver aí, descobre lá, tá lá, joga uma luz negra e você tá tudo cheio de mancha de sangue. Que é isso? É meu, né? Sei lá. Mais de boa. Mais fácil de explicar sangue, né? Tem outras manchas mais comprometedoras. Melhor que droga, meu. Sim. E eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com toxicologia e química forense. Quando o Vitor mandou, né, o seu perfil, eu falei, vou lá dar uma olhada e tal. E aí eu vi que você botou lá, que é o primeiro perfil brasileiro, né, que trata de perícias, toxicologia e farmácia. Eu acho que é isso. Farmacologia, drogas e tal. Isso. Assim. Eu achei super curioso, assim, porque é muito pequeno o número de peritos que se predispõe a falar sobre perícia. Geralmente a pessoa usa a perícia como um validador para qualquer outra coisa, seja para curso para concurso, coach, lifestyle, influencer. E você já, desde o começo, você já queria falar sobre isso? Era tipo assim, eu gosto muito de toxicologia e vou falar para isso, para o mundo inteiro me ouvir. Qual foi? Não, boa pergunta. Porque assim, eu fiz o perfil em 2017. Eu tava numa crise existencial com a profissão, com a carreira. Tinha uma chefe horrível. E beijos aí... pra sua chefe, tá? Quer falar o nome pra gente falar mal dela? Não, que o diabo mantenha aposentada. É só isso que eu desejo pra ela. Então tá bom. E aí, eu resolvi criar como forma meio que de uma memória minha, do tipo, era meu sonho, sabe? Eu gosto do que eu faço, não vou deixar me desanimar. E, na verdade, o nome Mundo Pericial foi porque a minha ideia era postar coisas sobre outros locais de crime, coisas que eu tinha vivenciado, e postar algumas coisas de perícia geral. E aí eu comecei, se você olhar no histórico lá, nas primeiras fotos, tem coisas de local de crime, algumas coisas que eu fiz, algumas coisas, né, de conceito geral. Mas aí, como o meu dia a dia é na área de laboratório e tal, eu resolvi ir para essa parte, porque também sempre me perguntavam muito. E de repente o negócio começou a crescer. Foi uma época também que o Instagram era mais orgânico, não tinha tanto essa coisa do algoritmo escroto que é. E eu tinha, sei lá, 2.000 seguidores, e aí foi crescendo, 5.000 seguidores, e não sei o quê. Eu falei, nossa, o negócio foi crescendo. Mas era um engajamento muito maior do que é hoje, né? Porque hoje, se você não posta todo dia, toda semana, você não 200 pessoas vê meus stories. Eu tenho 27.000 seguidores, sabe? E no meu pessoal, que eu tenho 1.000 pessoas, eu acho que tem mais visualização do que, às vezes, no mundo pericial. Então, foi um propósito que foi sendo mudado ao longo do tempo. Mas eu resolvi focar só na parte de farmacologia de drogas, porque eu também acho que tem um pouco de fundo de redução de danos também, de pessoas curiosas, tem gente que me segue que pode ser usuário e tudo mais. Não é nada de... informativo. A pessoa pode ler aquilo para estudar na faculdade, ou vou contar para meus amigos aqui que usa droga, ou muitas coisas em forma de alerta, são coisas, perigoso e tal, mas nunca no tom hipócrita, do tipo, não faça isso, não sei. Não, velho, eu sou profissional da saúde antes de ser perita criminal, porque perita criminal é um cargo, né? Então, a minha profissão é farmacêutica. Então, eu tenho uma visão de saúde pública muito diferente do que a maioria dos meus colegas policiais. Então, eu não encaro droga como uma questão policial. Ela deveria ser tratada como problema de saúde pública, questões policiais seriam questões de tráfico, enfim. E a gente sabe que a maioria dos crimes até cometidos, né, de menor potencial ofensivo são por conta de drogas, furtos e essas coisas que são o maior número de casos aqui no Brasil.
E a gente tem essa política de guerra às drogas, que é uma coisa que não chega a lugar nenhum e que já é comprovado por N fatores, N literaturas, N relatórios da ONU, enfim, que não é, né, a política que funciona. Tem um gráfico bem interessante de um artigo que fala que a melhor política de droga, o melhor controle está entre a liberação total e a repressão total. Não pode ser nenhum nem outro, você tem que ter uma coisa no meio termo para que você consiga ter uma discussão de sociedade, você consiga ter uma coisa mais pé no chão, sem hipocrisia, sabe? Ah, não, drogas são ruins, vamos lá, proíbe tudo. Maconha é medicamento, sabe, gente? Tá mais que comprovado que maconha é medicamento e ela continua na lista de substâncias proibidas e ela continua ainda sendo endiabrada, demonizada e não tem uma discussão séria do tipo, mano, sabe? A maconha é a droga mais consumida do mundo. Pois aí, enche a cara de Rivotril depois, né? É a substância mais consumida no mundo e, assim, é mais fácil... a gente pode, em qualquer lugar, em qualquer boteco hoje em dia, tem alguém fumando maconha e é livre, e é isso. A sociedade já tá assim, é uma hipocrisia, aquele negócio do, o tanto de análise de cigarrinho de maconha que eu faço, eu olho para aquilo e falo, é ridículo, é um desperdício de dinheiro público, do meu tempo, do meu equipamento, sabe, de tudo isso, mas o Estado não encara desse jeito, principalmente os órgãos policiais, então é uma coisa bem... E eu acho que o Brasil não está pronto para essa conversa, o Brasil está tão em regressão que a gente está falando de coisas até, sabe, de questão de aborto, trás, né? De saúde pública de mulher, de vitimização, de crime, de feminicídio, de um monte de coisa que, sinceramente, o debate de drogas é para uma sociedade muito mais evoluída do que a mais nossa. Madura, então, né? tá mais longe. Nunca esteve tão longe para mim o debate honesto sobre qualquer tipo de não proibição de drogas do que estamos hoje. Então, assim, eu falo, galera, é porque a Anvisa vai legalizar. Mas não vai legalizar, meu povo. Não vai estar longe de legalizar. Longe. E até para o uso medicinal, eu acho que tem um monte de coisas que esbarram na legislação, né? Porque já tem, pode importar, mas o Brasil não pode produzir o seu próprio medicamento. Então, isso encarece, isso dificulta. Isso é uma porcaria, então ainda não está acessível a é uma situação medicinal. Meio esquizofrênica, né? Assim, Eu recebi uma receita de THC e CBD. É uma loucura. Uma loucura. Foi. Assim. Porque na época eu tava com problema nas costas, né? Antes de fazer... no final das contas fiz cirurgia, mas antes tava com muita dor. E aí tinha essa médica que ela receita. E aí ela me passou. O CBD você já consegue comprar na farmácia, né? Já vem, assim, é bem caro, mas tem. Mas o THC, aí rola umas associações que são autorizadas judicialmente a produzir, né? Aí você tem que virar sócio do negócio, depois que você vira sócio, aí você pode comprar. E aí você precisa dessas... As receitas médicas são aquelas... amarelo, azul, sei lá. Aquelas especiais e tudo mais. Então isso não chega, né, na maior parte da população. Não, isso não é acessível. É bem caro. É muito caro e, assim... fica uma coisa totalmente fora na contramão do mundo, né? Se a gente abrir os olhos para ver a contramão do mundo, porque enquanto os Estados Unidos está conversando sobre os psicodélicos na clínica, o Brasil ainda está no beabá se a maconha é droga ou não é, minha gente, sabe? Estamos muito atrasados. Mas agora sim, pensando num Brasil utópico, eu ia falar... Depois de outubro? eu tenho que medir minhas palavras. Faz o L aí, Isabela, vai. Não, vou medir minhas palavras. Mas assim, Lilian, pensando num Brasil utópico em que a gente caminha para algo próximo da descriminalização de drogas, como você acha qual vai ser a mudança nos laboratórios forenses? Você acha que a gente vai ter que se adaptar para quantificar? Porque eu acho que talvez essa seja uma questão que vai ser mais crítica, né? Porque assim, se começar a ser uma questão de controle de qualidade de medicamentos. Acho que todos os laboratórios forenses talvez tenham que caminhar para quantificar mais do que fazer qualitativo, né? Vai ser um desafio. O que você acha nessa... Não, eu não acho que caminha muito para esse sentido, assim. Mesmo no Brasil utópico, digamos, legalizando a maconha um dia, porque aí, se legalizar, ela deixa de ser substância fruto de crime, né? E aí, assim, vai ter crime de falsificação, crime contra o consumidor? Não sei se vai entrar nessa esfera do tipo, comprei um THC que dizia que era 10%
e não bateu o efeito, vai lá e faz um mas eu acho que vai, sabia? Não vai. Nos Estados Unidos não fazem isso. Não? Vai fazer? Não faz. Não vai entrar por esse lado. Me convenceu a mudar de ideia bem rápido. A gente não tem compromisso com erro. A gente... Nunca vi ninguém reclamar de vodka, sei lá. Tipo, tomei essa vodka aqui e não fiquei bêbado. Será que tem me deu uma ressaca 40% ou não? Aqui no laboratório chega. Pra teor de álcool? Não, teor de álcool não. Né? Chega a falsificação, bastante. Chega bastante falsificação. Mas aí é numa escala de... Como é que fala? Numa escala produtiva. Sim. Tá mais num crime... É mais um crime contra o consumidor, mas numa esfera financeira do que necessariamente uma reclamação do consumidor e tal, enfim. Mas eu acho que não vai muito nesse ponto, porque não é muito... Porque na hora que deixa de criminalizar, não vai ficar muito... Vai existir o mercado paralelo e o tradicional, como ainda existe em outros países. Nos Estados Unidos ainda existe, acho que um mercado paralelo. Uruguai ainda existe o mercado paralelo e o tradicional, né, das farmácias e tal. Acho que ainda vai existir, mas assim, a violência associada a isso com certeza vai diminuir, né, principalmente na questão da maconha. E gerar tributos disso aí, que eu acho que é importante também para o Estado, mas no sentido forense, eu acho que a coisa... Na toxicologia. Vai mudar porque assim, a gente vai ter um grande problema na direção de veículos. Isso é um problema real que os Estados Unidos já enfrentam hoje em dia. Você tem que ter equipamentos de saliva para detectar a droga na hora. Então, a pessoa está dirigindo sob influência de álcool, é equivalente a pessoa estar dirigindo sob influência de qualquer outra substância, de qualquer outra droga. E na hora que a maconha ela vira uma droga recreativa, ela tem que ser controlada numa direção de veículo automotor, ponto final. Tem muita gente que acha que é usuário, não, fumo e dirijo, não dá nada, não é, tá errado, não é assim. Então, assim, não é oba-oba também, vamos lá, fumar um monte de maconha e pegar o carro e sair por aí. Não, você tem uma literatura super... né, de associação direta com o consumo de maconha e aumento de acidentes, de mortes e relativo a isso, você diminui os reflexos, você fica mais lento, tem uma série de fatores fisiológicos que implicam nisso. Então, no momento em que se legaliza uma droga, você tem que ter um suporte do Estado para controlar ela no âmbito em que lhe cabe. Não, você dirigir sob influência de maconha ou álcool, tá na lei. Então, do mesmo jeito que existem os bafômetros, tem que existir os drogômetros, né? Que estava até em debate um tempo desse. Existe alguma coisa do tipo? Porque eu sempre fiquei pensando, existe alguma coisa do tipo? Existe. Porque eu nunca vi, tipo, uma blitz sendo feita pra ver se alguém fuma maconha não, e tal. então, aqui ainda no Brasil não tem uma implantação efetiva dos drogômetros. Já existiu um projeto na Senad para estudar a viabilidade disso, mas eu não sei a quantas anda, se isso andou, se isso não andou. Mas, porque eles queriam já implantar isso, porque na nossa lei já cabe em que a pessoa está dirigindo sob influência de qualquer droga, já é equivalente a dirigir sob influência de álcool, porque a nossa lei fala direção em álcool ou outras substâncias. Então, a nossa lei já deveria estar sendo cumprida com os drogômetros, mas ainda não é. Então, assim, num ponto em que a maconha fosse legalizada, né? Porque eu acho que não vai ser, mas se fosse legalizada, teria que ter efetivamente isso funcionando muito bem. E eu recebi... Desculpa, eu vou cortar aqui completamente. Eu recebi uma pergunta de uma amiga minha, ouvinte do nosso podcast, porque tem que ser amigo, né? E ela perguntou se é possível alguém morrer de overdose de maconha e quanto que precisaria para isso daí. Não. Assim, não tem relato na literatura de overdose de maconha, mas existe lá uma quantidade cavalar, né? Mas é muito impossível de se consumir. Então, não tem relatos de overdose de maconha, nem de LSD, nem de psilocibina. Psilocibina é o cogumelo, né? É o cogumelo, é. Eu não sabia de LSD, não. LSD não, também não tem dose letal. LSD não tem nem assim calculado uma dose letal. Só que você tem um efeito psicodélico tão louco que existem inúmeros relatos de morte em decorrência do consumo, mas não de overdose. De pular do prédio achando que vai voar. De pular do prédio, de ficar muito louco e se afogar, enfim, essas coisas que acontecem em quem tá muito doidão.
atravessar no meio da rodovia. Ou suicídio mesmo também, intencional. Né? Ou suicídio intencional. A pessoa realmente pira, tem um surto psicótico e quer morrer. Então, é um suicídio por surto psicótico que fica muito difícil de comprovar porque não se tem testemunhas e a pessoa que poderia falar morreu, né? Uhum. E também, você falou um pouco antes da crise de opioides, a gente tá saindo total aqui do progresso linear, indo e voltando, então vamos lá. Você falou que os Estados Unidos está passando por uma crise de opioides agora bem grave. Assim como eles já passaram isso um pouco de tempo atrás, sem ser com o fentanil, né? Agora com o fentanil. Desde 2015 tem esse processo meio que de opioides, assim, dos fentanil, da linha do fentanil, mas eles têm esse problema com opioides já desde sempre, porque a heroína, né? Tipo, ele já tem uma indústria farmacêutica que usa muito opioides, e isso faz com que muita gente que não seria usuária de drogas em condições normais, temperatura e pressão, saem de hospitais viciados em opioides. Isso é um problema. Porque a crise começa na prescrição. Tipo, a pessoa quebrou um braço, ficou internada porque fez uma cirurgia da clavícula. Os caras socam opioide, a pessoa fica viciada no hospital. Eu não sabia disso. E os próprios profissionais de saúde também, né? Porque, cara, eu canso de fazer suicídio de médico em hospital usando... isso aí, fentanil. Suicídio não, morte acidental. É verdade. Não, o que eu ia te perguntar é por que eu já fiz suicídio também. Suicídio também, pode ser que tenha. O intencional, né? O intencional. Mas uma vez foi... Eu ia falar que foi engraçado, né? Não é engraçado, mas foi curioso. Peculiar. O Marcos é o cara das palavras bonitas, né? Ele é o Lorde. Eu fui fazer um local, cara, a mulher era enfermeira. E foi pedido na época como suicídio. Só que aí chega lá, ela tinha um estojinho que ela guardava as coisas e ela tava fazendo acompanhamento psicológico e tal, pra tentar se livrar, né, do vício. Tinha coisa lá do Narcóticos Anônimos, coisas do tipo. Só que ela tinha na bolsinha fentanil e Narcan. E tinha algum outro, um benzodiazepínico que tinha também o antídoto lá. E aí, assim, ela tava claramente dosando as coisas, né? Pra não passar da conta. Mas era um uso, cara, muito provavelmente era recreativo o negócio ali. Não, aqui no Brasil, o nosso índice de morte por opioides é especificamente nichado em profissionais da saúde, que têm acesso. Porque aqui não é comum a prescrição de opioides, aqui as pessoas não usam, não tem livre acesso, é muito difícil comprar, porque é muito mais fácil comprar droga no Brasil do que comprar medicamento controlado. Então, você consegue comprar qualquer tipo de substância a qualquer momento, qualquer hora do país, mas você não consegue comprar uma codeína com paracetamol, porque é de retenção de receita e não tem farmacêutico que vende. Então é difícil. Bem difícil. Em relação a... Tem uma estatística que eu vi, porque o último caso que eu fiz desse foi um suicídio mesmo, o cara queria mesmo. Mas ele usou Propofol, que é um anestésico. E aí eu fui olhar, né, como que era esse negócio de uso de Propofol para outros fins que não o que ele é destinado. E aí eu vi uma pesquisa que fazia enquetes com médicos, e aí os anestesistas falavam que 33% deles já tinham usado alguma das substâncias que eles usam no hospital para fins recreativos. Com certeza, e esse índice tá baixo. 33 deve estar baixo ainda, tá subnotificado, porque os caras não devem ter tido coragem, mas assim, é muito comum anestesista usar, velho, os caras... E é um negócio, velho, é um negócio perigoso, porque é muito pesado, né, cara? Né? É óbvio que é bom, porque se fosse ruim, ninguém viciava. Deve ser uma sensação ótima, deve ser um negócio maravilhoso. Quando você sai da cirurgia, às vezes você tá meio grog, não é gostoso? É uma sensação boa, mas assim, é perigosíssimo, gente. É um negócio que vicia, sei lá, em uma vez, 2 vezes, não tem controle. E médico tem uma arrogância, me desculpem os médicos, mas eles têm uma coisa meio... médico, não, brincadeira. Médicos, venham ouvir a gente agora, já que vocês não ouviram. Vai ter um médico legista aí. No próximo episódio vamos entrevistar. Brincadeira, ainda não. Quem sabe um dia. Médico tem uma arrogância, né, velho? O cara acha que sabe tudo, que nada de mal vai acontecer com ele, porque ele é médico, porque ele Deus, sabe dosar, né? Porque ele sabe isso. E aí, mano, acontece.
eu tava fazendo essa pergunta porque eu, lendo algumas biografias de artistas que eu curto, eu vi muitos relatos de uma tentativa de entrada, uma experimentação de opioides no Brasil ali no final da década de 80, começo da década de 90, mas parece que nunca vingou. Eu não sei como é que é em São Paulo. Nem aqui, não sei se chega muita heroína, opioide pra gente. Não chega. Eu... Assim, eu tô no químico do laboratório, eu nunca vi um caso. Assim, chegou... Não vi chegar. Em local, nunca... Assim, tirando esses casos que era profissional de saúde, eu nunca vi. Assim, o que a gente fala, em geral, é que não tem relatos de heroína no Brasil. Porque não tem interesse. Primeiro que o brasileiro não gosta muito de droga injetável. Isso aí é uma coisa cultural, assim. No início dos anos 90, o crack era usado mais de forma injetável, né? E foi uma coisa que teve uma disseminação de AIDS, rolou muita coisa, que eu acho que criou uma cultura também bem negativa. E é uma coisa que, precisa de parafernália, enfim. Precisa de mais recurso do que a gente... Brasileiro, enfim, não gosta muito de droga injetável. Tem essa coisa cultural. E é uma coisa bem perigosa. E aí dizem que eu já ouvi falar em coisas assim, totalmente sem nenhum fundamento, vozes da cabeça dos peritos. Mas dizem que o crime organizado do Brasil não deixa a droga entrar, porque mata a galera rápido, acaba com o lucro da galera. O fim é comercial, então, o pensamento. Mano, a galera é visionária, ela quer manter o cara no crack adulterado, que tem 5% de cocaína ali, pra poder ficar usando a vida inteira. E é isso. Aqui o usuário de drogas, ele não tem uma morte muito rápida. Ele tem porque geralmente está em situação de rua, de fome, de pobreza, de vulnerabilidade. Mas uma pessoa que é de, sei lá, classe média e tal, às vezes morre de overdose porque compra uma cocaína boa demais. Como foi o caso do Chorão, né? Mas ninguém sabe exatamente se foi intencional ou não. Mas ele morreu de overdose de cocaína. Em tese, foi uma morte acidental, né? Então, às vezes, a pessoa está acostumada a usar uma quantidade de droga que é adulterada e nem sabe, e quando pega uma droga mais pura, acaba falecendo. Você pode comentar quais são os principais adulterantes de crack? Porque você falou, pega um crack com 2% de cocaína. Quais são os principais? Então, na verdade, a gente tem uns novos adulterantes que bom, eu identifiquei aqui em Campinas em 2018, que é chama Iganox. Eles que é um polímero, né? Que é um polímero. E é uma coisa que, assim, na verdade, até a gente conseguiu equipamento, infravermelho em 2019, a gente não sabia o que era. Aparecia um pico desconhecido no cromatograma, que não tinha nenhum MED, não tinha nenhuma substância. Isso no crack? No crack. Aqui, aqui era principalmente no crack, porque ele dá volume. Eu já vi cera em crack. Entendi. Os caras estão colocando coisa para dar volume no crack. Entendi. Porque eu tô perguntando porque aqui o crack que chega pra gente nunca dá outro pico no cromatograma. Nunca vi. Aí eu não sei se é algo que não sairia no cromatograma, né? Ou... Foi o que eu queria saber. Eu já vi... Só dá uma explicada aí o que é o cromatograma e o que é o pico no cromatograma. Eu não vou explicar porque eu não sei. O cromatograma é o equipamento que a gente utiliza, né? Uma técnica de separação e identificação. E aí o pico é quando acontece a detecção da substância. E aí esse pico é como se fosse um gráfico, né? Que vai ter ali uma representação gráfica desse pico, e aí a gente consegue determinar qual é a substância. Mas o crack, ele realmente ele tinha uma característica de pureza muito maior, ele não era adulterado, mas assim, tá fácil pra ninguém, a crise chega pra todo mundo, e a galera tem que aumentar os lucros. E aí o crack tá sendo adulterado, velho. Tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém mesmo. Ai, meu Deus do céu. Porque o cara que vende a cocaína do crack puro, ele tá lucrando menos do que o cara que tá vendendo adulterado, né? Então, é isso. Não existe mais nenhum tipo de droga pura, velho. Teve um trabalho aqui dos peritos aqui do DF.
Depois eu cito direitinho, mas que eles fizeram uma análise da cocaína na pandemia, mostrando que a cocaína foi sendo diluída no DF ao longo dos 2 anos de pandemia. Diluída assim em tetracaína, cafeína, que são os pós brancos, né? Que quando você mistura a olho nu, você não diferencia, né? E aí mostra que a cocaína foi ficando diluída ao longo da pandemia aqui no DF. Louco! Minha gente, a crise também chega nas biqueiras, na produção de droga. A pandemia foi real mesmo. O negócio foi para tudo quanto é setor de indústria. Parou o mundo mesmo. Alguma dúvida mais dos nossos queridos ouvintes? Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver quem que é. A pessoa que está perguntando. Mas ela quer saber se na área de toxicologia forense existe vaga no setor privado. É a Lívia. E agora com a demanda da questão dos cabelos, análise toxicológica do CNH, tem bastante laboratório de toxicologia forense, né? Porque isso é considerado uma toxicologia forense, porque ele não é uma toxicologia pós-mortem, não é ali criminal, mas ele é considerado no escopo forense porque atende uma demanda de uma lei. Então, sim, por isso que ele é considerado uma análise de toxicologia forense. Então, hoje em dia tem bastante laboratório, muita área, para esse tipo de análise. E alguém já questionou algum resultado de exame que você tenha feito, algum assistente técnico que foi nomeado para o caso, ou essa área ainda não existe? Então, eu trabalho na parte de drogas, né, drogas brutas mesmo, então assim, já foi questionado, não as perguntas muito inteligentes, assim, não acho que foi assistente técnico, não. Eu acho que foi do advogado mesmo. Umas perguntas até ridículas algumas vezes. Então, assim, nunca me deu muito trabalho responder, não, essas coisas. Mas eu acho que é uma tendência natural das coisas irem aparecendo questionamentos. Quando, assim, o fenômeno mais interessante que eu acho é que quando eu trabalhava em Bauru, meus resultados eram muito mais questionados lá. Uhum. Eu não sei se tinha algum advogado que tinha, alguém que prestava algum auxílio para ele, eu não sei. Sei que já recebi muitos questionamentozinhos até capciosos, sabe? Algumas coisinhas assim, querendo demonstrar um conhecimento mais específico. Mas nada que eu ficasse preocupada, ou que, nossa, isso ia ferrar com o meu Nada que eu levasse a sério. Nada que eu levasse a sério. Não Ele questiona tipo o quê, num caso desse, assim? Porque... já me perguntaram assim, já tentaram desclassificar meu laudo, foi ridículo. Mas assim, a pergunta parecia boa. Se eu fosse uma pessoa totalmente que não soubesse o que eu estava fazendo, talvez eu ficasse desesperada. Mas a pergunta foi assim. A detecção da substância consta como cocaína, mas a descrição da droga consta como crack. Mas o crack não é cocaína, porque o crack é benzoilequigonina. Aí tava tudo errado. Você para assim, nossa. Usou muita palavra difícil, mas não fazia sentido nenhum. Aí eu fiquei rindo. Eu falei, nossa, que idiota, né? Mas assim, às vezes você pega um perito inexperiente, alguém que não é da área, a pessoa vai se cagar toda. Vai se cagar toda. Não vai saber explicar. E aí, na verdade, o que ele quis, eu não sei se ele jogou no Google, eu não sei o que ele fez. Mas, na verdade, a cocaína, o nome dela mais, né, químico, técnico, seria... benzoilmetilequigonina. Quando você tem o consumo dela, você tem um metabólito no sangue, né, na urina, que é o benzoilequigonina. É um metabólito específico do crack. Então a ANTA foi lá, leu e veio jogar essa falando que eu tinha feito tudo errado porque eu coloquei o estado positivo para cocaína, sendo que cocaína e crack é a mesma coisa, criatura. Cocaína só e nem tinha a ver com toxicologia, isso? O caso? Não tinha a ver toxicologia, era droga da análise da droga, do crack. Foi só, tipo, o cara pegou um negócio nada a ver. Não, ele pegou um negócio pra engabelar, entendeu? Pra mostrar conhecimento, mas eu acho que não era ninguém, assim, da área, eu acho que era advogado. Mas assim, foi uma tentativa boa. Eu vou dizer que foi uma tentativa ruim? Não, pô, o cara é advogado. Ele pelo menos usou as palavras difíceis, ele se esforçou. Exatamente, ele usou uma palavra difícil, ele tentou ali dar uma e aí... Porque, velho, sinceramente, às vezes tem perigo. Nisso ele ganha mais uns dias também no processo, né? Também ganha tempo, e isso, atrasa. Enfim, tem várias artimanhas que eles usam. E eu acho que
Não, eu já recebi questionamentos também ferrados de promotoria, que deveria achar, né? Não sei, a promotoria às vezes ela quer ferrar a pessoa, ela ferra o perito antes. E aí ela vem assim e teve apreensão de uns pés de maconha. E aí a promotora fez uns quesitos ferrados, perguntando assim, era planta, tá, gente? Não era já a droga seca, processada, bonitinha, prensada. Plantadinha tipo. num vaso, bem bonitinha. Era plantadinha, planta fresca. Daí ela me perguntou assim, de acordo com o material do laudo tal, achando que ia ajudar pra caramba no processo dela, né? Solicito os seguintes quesitos. Número 1, quanto de droga final, de produto final, o material iria render, né? Tipo, ela queria saber quantas porções iria dar. Nossa, meu irmão, eu fiz um negócio bonito. Eu fiz assim, uns 10 itens falando para ela que ela queria saber quanto de princípio ativo teria. Então, assim, ela só deu tiro no pé. Porque, na verdade, ela me ferrou, mas eu ferrei ela mais ainda. Porque ela achava que eu ia dizer, nossa, rende 70 porções, doutora. Óbvio que não, você acha que eu sou louca que eu vou falar isso? Não. Eu falei o seguinte, considerando que a planta pode ser macho ou fêmea, ela pode pegar mais incidência de raios UV, menos nutrientes ou mais nutrientes, ela pode ser utilizada como forma de fluorescência ou prensada ou de forma, sei lá, eu falei um monte, eu falei assim, não tem como prever a partir da planta o quanto que daria no consumo final e quanto que a pessoa usa, mano, eu acabei com a ideia dela, acabei, assim, do jeito que ela nunca mais perguntou nada. Um beijo pra ela também. Beijo, né? Doutora. Era uma mulher, eu só lembro disso, doutora promotora. Pois podia bem. ter respondido, depende de com quanto carinho a pessoa tá cultivando a planta. Exatamente. Se ela ouve música clássica, né? Se ela ouve música clássica. Abraça a planta. Abraça a planta. Se abraçar a planta, escuta cresce poesia. mais. Então tá. Gente, a gente até estourou o tempo, né, de que a gente se propôs no início. Queria agradecer muito a Lilian. E, muito obrigada, Lilian, por favor, Lilian. faz seu jabá aí, né? Dá aí suas redes sociais, de tudo, por favor. Se quiserem saber um pouco mais sobre tudo que eu falei, me siga, @Mundo Pericial. Às vezes eu também posto umas besteiras, uns memes, umas coisas assim, engraçadas, então também não é só ciência não, também tem uma bagaceira. Tudo isso no Instagram. Eu já comecei a seguir. No Instagram. Não me seguia, que absurdo. Como é que você tá me entrevistando se não me seguia? Não. Eu vou bloquear. Olha aí. Não bloqueia, não. É que a gente precisa de uma pessoa leiga pra fazer pergunta. Foi de propósito. Era pra eu vir aqui. Você viu que minhas perguntas eram boas? Brincadeira. Eram boas. Brincadeira. Eu sou humilde. A gente vai fazer as indicações de coisas? Quem? Eu não sei. De, sei lá, coisas culturais, né? Ah, tá. Coisas culturais em relação à droga, Isa. Essa semana eu tô assistindo. Deixa eu procurar o autor que eu vi esses dias. Pode falar, Lilian. Como Mudar Sua Mente, na Netflix, que é um sobre o uso de psicodélicos na clínica, bem legal, bem interessante. Tem também o Business of Drugs, que é drogas... como é que é em português? Aquela, né? Chata, que não sabe como é em português. Drogas, consumo e... é que é um nome tão ridículo. É Business of Drugs. E aí, eu sempre indico essa, que é muito legal também, que ela fala do tráfico inteiro e tal. Então, é bem legal. Eu indicaria essas duas, né? Na Netflix, que é o streaming mais comum que o pessoal tem. Você já leu um livro que chama Um Preço Muito Alto, do Carl Hart? Eu nunca li. Não. É só porque é um livro que eu fiquei sabendo que parece que... Só que eu não sei nem o que dizer. Só recebi a recomendação. Não, eu comecei a ler Portas da Percepção, mas não acabei. Mas eu vou terminar, sim, porque eu acho que é bem legal ler essas experiências da galera dos anos 70 e tal, quando estavam... Mas que é dele também, do Carl Hart? Porque ele tava no Brasil um tempo desse, né? Eu não sei. Ele veio... Não sabia, não. Eu não sei. Ih, você vai... Beijos, Carl Hart.
Bom, eu tenho uma indicação, que é um filme que eu gosto muito, e já que estamos... Chong, brincadeira. Não, mas é mais ou menos nessa linha, já que a gente tá falando de Brasil atual, de vocês estão dando indicações sérias, eu vou dar uma indicação que não é séria. Pra quem não assistiu ainda, assista Medo e Delírio em Las Vegas, porque é muito bom. E a gente se relaciona um pouco sobre isso no nosso dia a dia. Tem, inclusive, um grande podcast aí que pegou esse nome e tem trabalhado sobre a nossa atual bad trip. Então, procure aí nas seus locadoras virtuais que vale a pena. É um filme? É um filme. Ah, tá. Era um livro, virou um filme. Vou procurar. Cara, eu vou indicar um juiz que eu sigo no Instagram, que é o Luiz Carlos Valois. Eu sigo ele também no Twitter. Beijo, Luiz Carlos. Só eu que não sigo? Só você que não segue ele. O Valois, que era Valois, né? Ele era juiz da vara de execuções penais no Amazonas, eu acho. Era, Manaus. Uhum. E aí ele ficou famoso na época que rolou como é que é? Uma revolta dentro do presídio? Como é que fala? Uma... Rebelião. Uma rebelião, e aí os presos chamaram ele pra ele mediar, né? E resolver a rebelião lá. Só queriam falar com ele. E aí ele resolveu a rebelião e tal, só que aí os jornais começaram a falar do tipo... O juiz que é amigo dos bandidos e que foi lá resolver a rebelião porque os bandidos só falariam com ele e tal. E aí, destroçaram a vida do cara. Rolou uma investigação, aprenderam o computador, o celular, tudo dele, assim. Ô, louco. Agora ele tá ganhando um monte de processo contra todos os jornais e tal, né? Uhum. E aí ele mexe muito com isso, da guerra às drogas, né? Ele tem um livro que chama Direito Penal da Guerra das Drogas. Da Guerra às Drogas, acho que é isso. Interessante. E aí ele fala muito sobre essa questão da legalização. E é isso, né? Eu gosto daquele meme que fala assim, parabéns às drogas que por mais um ano venceram a guerra. Eu adoro esse meme. Esse meme é muito bom. É muito bom, eu amo. Parabéns eu amo também. Com essa mensagem positiva, a gente vai terminando nosso episódio de hoje. Para agradecer todo mundo que participou, especialmente. Obrigada, muito obrigada, gente. Você é muito legal. Obrigado, foi ótimo. Eu falo pra caralho, então. Tá bom, mas curtimos muito. Um beijo para todo mundo que foi ofendido. Valeu, obrigada. Exatamente. Um beijo e desculpa. Para carta de repúdio ou para retratar qualquer coisa, escreve pra gente que a gente publica depois. Um beijo. Um beijo, Falou, tchau. gente. Tchau.